Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à Suprema, Daniel aqui. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, mas, mais tarde do que nunca, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como ter um site multilinguagem. Como você faz para o seu site ficar em várias línguas ao mesmo tempo. Bom, antes de eu começar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Beleza? Bora começar. O que a gente vai fazer? Naturalmente, a gente vai precisar, primeiro de tudo, de um plugin. Eu vou aqui no menu, plugins, adicionar novo. Você vem aqui na pesquisa de plugins, você vai digitar G Translate. É esse daqui que tem as bandeirinhas aqui do lado, ó. Eu já deixei ele instalado, eu vou apenas ativar. Uma coisa importante, se você ainda não tem uma hospedagem ou não está contente com a que você tem atualmente, eu estou deixando aqui na descrição o link da HostGator, que é a hospedagem que eu uso e confio. Corre lá que vale muito a pena, link na descrição. Beleza, tudo pronto. Tá pedindo aqui para limpar o cache. Se você não sabe como limpar o cache, tem vídeo aqui no canal, provavelmente eu vou deixar o link na descrição também. Fica tranquilo. Vou colocar aqui Empty the Page Cache para ele limpar cache. Beleza, cache limpo. O plugin foi instalado com sucesso também. O que vai acontecer agora? Você vem aqui no G Translate, clica no Settings, que vai ser as configurações dele. Aí, inicialmente, você vai colocar como que você quer que seja a aparência dele. Eu vou colocar só as bandeirinhas, aqui ó, sem drop down, sem frescura, sem nada, só as bandeirinhas. Beleza. Ele está detectando aqui a linguagem do meu site, que é português. Daqui a pouco a gente vai configurar as outras. Que ele pede para sincronizar com Analytics. Na verdade eu nunca fiz isso, mas é bom colocar. Isso daqui é muito importante. Ó, Auto-Switch to Browser Language, ou seja, ele troca automaticamente para a linguagem do navegador. Ninguém é obrigado a ficar procurando como é que traduz o site. Tipo, se você marcar essa opção, no que a pessoa acessar o site, o plugin já vai detectar a linguagem do navegador dela e já vai mudar automaticamente. Show em menu, não. Aqui, caso você queira colocar o botão flutuante, não, peraí. Aqui é tipo colocar as linguagens aqui no nominativo. Tipo, caso você queira colocar também monocromáticos aqui, as bandeirinhas. O que eu vou fazer? Eu vou dar Uncheck All para ele tirar todas. Aí fica só que ele tá com português de Portugal, mas bandeira de Portugal, né? Mas no caso ele coloca português brasileiro, como a gente está no Brasil, né? Tem essa questão. O que eu vou colocar? Bom, ele já está selecionado aqui português, que é a linguagem padrão do meu site. Mas o que acontece? Quais linguagens que eu vou colocar? Você coloca a da sua preferência, a que for mais de acordo com a sua necessidade. Eu, particularmente,
eu vou colocar as outras línguas que eu falo. Porque não adianta nada vir aqui um cara falando em mandarim, eu não sei falar em mandarim com ele, não vai adiantar nada. Aí o cara pede uma chamada de vídeo, eu passo vergonha, né? Então o que acontece? Eu vou colocar as linguagens que eu sei falar, que no caso é o inglês e o espanhol. Cadê o Spanish aqui? Aqui, Spanish. Aí fica Spanish, English, português. Como eu disse, coloca de preferência. Você vai de acordo com a sua necessidade, mas eu particularmente vou colocar as linguagens que eu falo. Aqui, isso é muito interessante também para causar uma familiaridade, né? Ó, bandeira dos Estados Unidos para inglês, do Brasil para português, Espanha eu vou deixar Espanha, sério. Beleza. Aqui é o código para você adicionar. O que eu vou fazer? Vou copiar ele. Deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas. Beleza. Abre esse scriptzinho básico aqui. Eu já vou ensinar vocês como é que coloca. Eu vou salvar minhas alterações. Importante, depois que você salvou, double check, ver como é que ele está aparecendo aqui no preview. Certinho, bandeira dos Estados Unidos, do Brasil, da Espanha, ótimo. Tudo certo, as linguagens que eu selecionei, as bandeiras que eu selecionei, ótimo. Caso qualquer coisa também dá para você colocar essa template tag aqui se você estiver desenvolvendo, depende, né? Tipo, se você estiver desenvolvendo o seu site no braço, né, sem usar o Elementor, por exemplo, você quiser colocar essa template tag aqui, tranquilo. Um dia, aqui no canal, eu pretendo fazer uma live mostrando isso daqui, como é que a gente criava tema lá na época que o WordPress era todo mato. Bom, se você quer, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu, inevitavelmente eu vou acabar fazendo, sabe? Eu não mostrei também aonde que ele fica fora da parte dos plugins. Aqui, menu, configurações, Gtranslate. Ele fica bem aqui. O que a gente vai fazer agora? Não sei se você se lembra, mas... Bom, eu tô aqui no site da Suprema, que é o site da minha própria empresa, né? O que eu fiz? Eu fiz o cabeçalho e o rodapé dele, o header e o footer, customizados. Lembrando que tem vídeo disso aqui no canal também. E como é que eu vou adicionar esse código? Eu vou vir aqui em menu, aparência, e o plugin que eu usei, que é o Elementor Header and Footer Builder. Lembrando, mais uma vez, tem vídeo aqui no canal mostrando isso. Dá uma olhada na playlist de Elementor, que tá muito legal. Cara, o meu header é basicamente só o menu e a logo, cara. Não compensa abrir uma top bar para botar só isso, entendeu? Talvez no futuro eu até faça, coloque mais informações lá em cima, né? Mas por enquanto eu vou colocar no footer. Aí eu venho aqui, editar com Elementor, eu vou abrir em outra aba. Uma coisa legal, enquanto ele está carregando aqui, teve um inscrito que ele disse que estava tendo problemas com Elementor. Quando ele foi fazer uma instalação nova, não apareceu o botão instalar. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo se você está tendo problema atualmente com Elementor. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo, inclusive está lá na playlist de Elementor também, mostrando como é que instalava o Elementor, porque tinha pessoas que estavam falando que ele estava oferecendo a versão Pro de maneira invasiva. Bom, se qualquer coisa parecida com isso está acontecendo com você, deixa ali também que a gente vai dar uma olhada. Comenta aqui embaixo, aliás. Deixa aqui.
Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou ensinar inclusive um macete aqui pra vocês, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui e tal. Ó, já entendi como é que eu tinha feito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ao invés de colocar HTML, eu tentei fazer com HTML esses tempos atrás. Quer ver, ó? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aqui, ó, com HTML, ele ficou bugado. Aí, eu aprendi, na verdade, que você pode usar isso daqui, ó. Pega aqui o texto, arrasta, colocar embaixo da social media. Ah, Daniel, mas vai ficar texto? Calma. Você clica aqui, ó, ele tá como visual. Eu vou colocar texto. Aí, lembra do nosso script aqui? Script. Ctrl C, Ctrl V. E ele carregou as bandeirinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá para cima, estilo, e vou centralizar. Beleza, basicamente isso. Vou dar atualizar. E pronto. Agora vamos carregar o site para ver como é que ele fica. Como eu disse para vocês, quer dizer, aqui ele vai carregar só o footer, né? Mas... Ih, que ficou bugadão aqui, mas relaxa que depois eu arrumo isso. Deixa eu clicar aqui para a página inicial. Como eu coloquei para ele detectar a linguagem do meu browser, meu navegador está em português, ele fica em português, claro. Mas se eu for lá embaixo, suponhamos, aí eu clico em inglês, pronto, ficou tudo em inglês. Eu quero espanhol, tudo em espanhol. Quero voltar para português de novo, português novamente. Básico desse jeito. E o melhor de tudo é a questão da funcionalidade incrível dele detectar a linguagem do navegador e já trocar automaticamente, sem ficar dando dor de cabeça. Melhor coisa, cara. Bom, eu particularmente eu atendo algumas pessoas que estão morando nos Estados Unidos, não só brasileiros que moram lá, mas também americanos nativos. Então isso daqui para mim já facilita bastante. E eu quero ver se eu arrumo uns clientes também aqui, tipo Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, entendeu? Isso vai me ajudar bastante em espanhol. Lembrando que no caso eu falo espanhol e falo inglês, né? Tipo, mas você pode colocar de acordo com a sua necessidade aí, beleza? Que ele vai funcionar certinho, vai ser uma mão na roda para você. Bom, pessoal, se você gostou dessa dica, se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir para você clicar em gostei aqui embaixo e compartilhar ele nas suas redes sociais, porque assim eu posso ajudar muito mais pessoas. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana e lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Mesmo que você esteja vacinado já, lave as mãos, use máscara, não faça festa clandestina, pelo amor de Deus, continue vivo e hasta la próxima.